Oi, pessoal, nesse canal científico, eu quero falar um pouquinho desse mistério da singularidade sob meu ponto de vista, tá? Para mim, a singularidade é a passagem de um black hole para um white hole. Me permita, eu fiz umas anotações aqui exatamente para que não perder tempo nesse vídeo científico. Eu que estudo física há muitos anos, sou engenheiro eletricista, mas me dedico à física há muitos anos. Eu estudei física há 12 na Universidade Católica de Petrópolis com o professor Orsins, relatividade, e me dedico à física há muitos anos, tá? Enfim, tem outras universidades, enfim, na área científica. Bom, enfim. Existe uma coisa chamada horizonte de eventos do campo gravitacional, por exemplo. Você tem um horizonte de eventos, de eventos de atuação da gravidade, né? Você tem 50 km estratosfera, 200 km ionosfera, e na órbita você tem um horizonte de atuação da gravidade ali ou não, até que o astronauta ele entra em órbita, né? E a gravidade vai até um certo ponto ali no espaço. Isso que a gente chama de horizonte de eventos, no caso de um black hole, ele também tem um horizonte de eventos, né? Que você aí nem a luz escapa, porque eu já calculei no vídeo meu anterior a massa da luz. Enfim. O nosso universo ele é vivo, tá? Por que ele é vivo? Por causa de uma coisa chamada quantidade de movimento. Ele se movimenta, tá? Então ele é vivo. Quantidade de movimento é massa vezes velocidade. Massa vezes a derivada do espaço sobre a derivada do tempo. Por exemplo, alguns mistérios, né? A água, quando em menor temperatura, expande, mas tem uma explicação para isso, mas eu não vou entrar nesse detalhe agora, tá certo? Outra coisa, o Triângulo das Bermudas, o tempo ali passa diferente. Galápagos, o tempo passa diferente. Você vê que existem a iguana, é um animal que ali o tempo de alguma forma passou diferente nas Ilhas Galápagos, tá? No Pacífico, ali pelo Equador, tá ok? Bom, temperatura do buraco negro, tá certo? Bom, eu quero antes falar uma coisa chamada radiação Hawking. Eu vou falar muito rápido sobre a radiação Hawking, tá? A temperatura de um black hole, tá? É constante de Planck vezes a velocidade da luz ao cubo dividido por 8π vezes a constante gravitacional de Newton, a constante a constante gravitacional de Newton vezes a constante de Boltzmann e vezes a massa do buraco negro, tá? Só resumidamente a relatividade geral especial. Se a velocidade da luz se uma velocidade se aproxima da velocidade da luz, aceleração positiva, futuro relativo. Se uma velocidade ultrapassa a velocidade da luz, aceleração negativa, passado relativo, ok? Bom, então você tem na singularidade, tá? Você tem à esquerda, você tem o black hole, vamos dizer assim, na singularidade. Para mim, a singularidade, eu vou chegar lá, tá? Deixa eu ver que eu vou chegar lá, não posso dar todas as informações simultaneamente, tá? Então, você tem o futuro, tá certo? Quando você visualiza no espaço futuro, a cor é azul, tá certo? Quando você visualiza no espaço o passado, a cor é vermelha. Quando você visualiza luzes do passado, tem uma tonalidade vermelha. Quando você visualiza com uma tonalidade azul, são do futuro. Tá certo? Por quê? Porque isso no white hole, ou seja, você tem o black hole, vamos ver se eu consigo explicar isso pelo vídeo, passando pela singularidade e você atinge um white hole. Essa é a explicação da singularidade. Para mim, a singularidade é um semivácuo quântico, tá? É uma passagem no tempo, tá? Então, tanto é que no black hole, de acordo com as radiações Hawking, quando você aumenta a matéria, cai a temperatura.
o black hole ele tem uma temperatura que cai quando você vai entrando nele, teoricamente, tá? E quando você está, atravessa a singularidade, que para mim é uma passagem no tempo, e chega num white hole, você tem um aumento de temperatura, tá certo? Então, os black holes são input de Big Bangs e geram white holes, tá? Enfim, deixa eu ser um pouco mais específico agora, tá? Já fui, mas vou ser mais ainda, tá? Prolixo. Em algum lugar, tá? Do universo, essa é a minha teoria, tá? Existe, quando você está vindo aqui pelo black hole, passando na singularidade, na verdade a singularidade é um buraco de minhoca que vai para um white hole. Então, aqui você tem uma energia cinética da densidade da massa. Densidade é massa por volume. Então, a energia cinética da densa massa. Essa densa massa ela passa como se fosse um tubo de Bernoulli, vamos dizer assim, um buraco de minhoca. Essa densa massa, tá? Quando chega no black hole, entra pelo black hole, tá? E por mínimo volume de grande força gravitacional no horizonte de eventos do black hole, ok? Bom, a singularidade para mim é o buraco de minhoca, tá? E vai para um white hole. Esse buraco de minhoca, a massa aqui fica com muito grande energia cinética. E como um fluido material e cai a pressão, tipo um tubo de Bernoulli. Ali cai a pressão, aumenta a energia cinética e cai a pressão dessa massa fluida dentro do black hole. Ela tem um destino, ela não evapora. Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, cai a pressão de uma... Então, vou repetir. A massa aqui fica com muito grande energia cinética. Então, aquela massa ali, muito grande energia cinética. Então, na verdade, a singularidade é um buraco de minhoca, como se fosse um tubo se estreitando, tá? Com um diâmetro de um limite tendendo a zero, mais, tá? E a massa aqui fica com muito grande energia cinética. E como um fluido material. E cai a pressão de matéria. Esse fluido material é de matéria. E cai a pressão, e essa pressão, obviamente, tende a cair, tá? Bom, quando chegamos no white hole, a energia cinética tende a diminuir, apesar de já estar num patamar muito grande. E a pressão volta a crescer. Bing! Big Bang foi um white hole para mim. E é uma passagem de black hole para white hole. Tá? Tende a crescer. Conclusão. O estado fluido da matéria, como um metal líquido fluido, é que passa do black hole para o white hole. Então, eu deixo aqui que o que me chamou a atenção nesse meu estudo de física, eu pedi até que é meu filho, ele gosta também de estudar física e matemática, ele está chegando lá, ele vai só, eu vou perguntar a ele quanto tempo eu tenho. Eu acho, peraí. Tem bastante. Eu tenho algum tempo? Então eu só quero comentar que quando você observa astronomicamente, eu já dei aula na Escola Técnica de Cálculo, na Fundação Cefet, na Escola Técnica de Cálculo Diferencial Integral. Quando você observa o tom avermelhado, tá?
Então, quando você observa o tom avermelhado, passado. Quando você observa um tom azulado, futuro. Então, no black hole, na entrada do black hole, na singularidade, que para mim é um buraco de minhoca, a singularidade, na singularidade cai a temperatura. Você vai dizer, Levi, como é que você sabe que na singularidade cai na temperatura? Pela radiação Hawking. A radiação Hawking diz que a massa do buraco negro é inversamente proporcional à sua temperatura. Quanto mais denso o buraco negro, mais a temperatura cai. E vocês viram citando o exemplo da água, sabe por quê? Estou falando aqui de Santa Rosa, Niterói, Rio de Janeiro, Brasil. Na ponte de Niterói você tem aqueles gaps, né? Agora nós estamos no confinamento. Mas quando eu ia para o Rio, passava pela ponte de Niterói. Por quê? Porque no frio contrai. No calor dilata. Isso também vem a provar que nos black holes, sob meu ponto de vista, não tem água. No outro universo, sim. No nosso universo, sim. Então, como no frio contrai e no calor expande, a equação das radiações Hawking, a massa é inversamente proporcional à temperatura. Quanto mais massa, que está no denominador, quanto maior a massa, quanto maior a densidade, cai a temperatura. Por isso, black hole. Já lá na saída do buraco de minhoca, chegando no white hole, porque para algum lugar tem que ir. Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Não estou falando aqui de religião, futebol e política, sou cristão, respeitando todas as religiões e os agnósticos, tá? Mas a própria palavra de Deus diz que nem tudo está revelado. Eu estou com um livro aqui da Universidade da Califórnia, tá? Electrical Engineering, um handbook, que eu andei pesquisando também as equações de Maxwell. Então, eu quero, nesse vídeo, falar que teoricamente, de acordo com cálculos, universos paralelos interligados por buracos de minhoca, que já havia sido ressaltado até por Albert Einstein, é bem possível sim. Ainda mais com a chegada das radiações Hawking, que elas dizem que com aumento de massa, você tem uma queda de temperatura. E exatamente quando você tem a queda de temperatura, o que acontece com a mecânica quântica? Ela se contrai com a queda de temperatura. E o que é o black hole? É essa contração, é essa fusão. Que nem a luz escapa, que nem a massa da luz escapa, esse campo gravitacional tão denso. Densidade é a massa do volume. Uma massa tão elevada causa uma temperatura muito pequena. E uma temperatura muito pequena não tem essa de ter tonalidade vermelha passado, ter tonalidade azul futuro. Não tem tonalidade. Por isso que ele é um black hole. E por isso uma prova que ele existe, as radiações Hawking. Que veio depois dos estudos de Einstein e relatividade. Tá? Então é bem possível sim. E para terminar, como esse processo ocorre? Para mim, essa massa fica de certa forma fluida. Como? Eu não sei. Eu não estive lá. A nível de cálculo. Como o mercúrio. Tá? E essa massa fluida, ela, como num tubo de Bernoulli, aumenta de energia cinética. Quando você enxerga a pressão de dentro para fora, aumenta a energia cinética, cai a pressão. Quando passa para o outro lado, quando passa do black hole para o white hole, você começa a perder energia cinética, apesar que a energia cinética já é muito grande, tanto você perde que o universo está se rarefazendo. Então você começa a perder energia cinética
Tá? Na passagem você tem aumento de energia, na entrada aumento de energia cinética e queda de pressão, na saída perda de energia cinética, aumenta de pressão. Tá? Muito obrigado em nome de Jesus Cristo, ao qual eu creio, porque a palavra de Deus diz que nem tudo está revelado, não sou teólogo, apenas creio em Deus pela fé, respeitando os agnósticos e todas as religiões. Não estou falando de religião, futebol e política, mas quero finalizar que a equação do Hawking vem a mostrar que, aumentando a massa, cai a temperatura. Daí a grande possibilidade da realidade dos black holes pela radiação de Hawking, está enterrado na Catedral de Westminster, na Inglaterra, e a possibilidade de que vai para algum lugar. Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Só pode ir para um white hole. E o white hole foi a formação do nosso universo, mostrando que pode haver mais de um universo. E que o tempo até na Terra passa de forma diferente. Triângulo das Bermudas, Ilhas Galápagos. Você chega numa Ilhas Galápagos, você dá a impressão que você está naquele filme Jurassic Park. Você nota que até na própria Terra há uma variação do tempo. O espaço-tempo ele é de acordo com o local que você ocupa. Como numas cadeiras, para terminar, nas cadeiras de um cinema. Cada um que está num espaço-tempo ali, o tempo vai rolar diferente para cada um. A gente não percebe, porque é infinitesimal. Mas há uma diferença. Muito obrigado em nome de Jesus Cristo. Um abraço a todos desse canal científico. Um abraço.